Olá, galera fora da caixa, tudo bom? Eu sou Tatiana Nolasco e hoje eu vim te perguntar o que te impede de ganhar dinheiro. Você tem medo do dinheiro? Pois então, fica aí e vamos conversar sobre esse assunto. Hoje eu queria conversar com você esse tema que muita gente se pergunta. Por que eu tenho dificuldade financeira? Quais são os meus problemas com o dinheiro? Parece que o dinheiro vem para minha mão e assim como ele chega, ele sai correndo. Eu não sei mais o que fazer, sempre aparece um imprevisto no meu orçamento. Como fazer para que isso tudo acabe ainda hoje? Bom, será que as coisas acontecem só comigo? Por que quem vive do meu lado, às vezes eu tenho um parente, um amigo, um vizinho, que com ele parece que o dinheiro brota, ele é próspero, a vida dele é totalmente diferente, parece que as coisas com ele fluem, ele consegue sempre empregos um melhor que o outro e comigo tudo tem problema. Eu nunca consigo sair desse buraco. Tá passando por isso? Fica aqui, vamos conversar mais sobre isso. Você já pensou por que você tem barreiras limitantes relacionadas ao dinheiro? Já pensou se existem crenças que está dentro de você relacionadas ao dinheiro? Acha que isso tudo é balela, coisa da internet, que isso não é verdade? Vamos pensar um pouquinho e vamos começar a evoluir um pouco mais sobre esse assunto. Bom, queria dizer para você que nós sim temos uma mente consciente e subconsciente. E muitas vezes nós não paramos para analisar essa situação. E nós achamos que isso não tem nada a ver com o dinheiro. Mas na verdade, esse é o principal fator que faz com que a gente possa ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Isso é uma consequência. A verdade é que nós temos algumas leis universais. E todas as leis universais regem a nossa vida. Então o que acontece? Se nós fazemos alguma coisa, nós temos um resultado. O resultado ele é financeiro, mas ele é resultado proveniente de alguma coisa. Então vamos lá. Se esse R aqui é um R de resultado que gera o financeiro, que é o que nós estamos falando hoje, isso não é só com relação ao financeiro, isso é com relação ao familiar, isso é com relação ao dinheiro. E aí vem o nosso tema que a gente vem falando muito agora, sobre a nossa independência. E o que a gente tanto almeja, nós como mães, mulheres, que nós desejamos tanto ser independentes? Por que nós desejamos ser independentes financeiramente? E aí nós ficamos assim, mas essa independência às vezes eu não consigo conquistar, eu não sei o que está acontecendo. Os nossos resultados são provenientes de alguma coisa. Então, por exemplo, nossos resultados vêm das nossas ações. É um tripé aqui, né? Nós temos as nossas ações que geram resultado, tá? Só que essas ações, digamos assim, nós vamos lá, fazemos alguma coisa e aquilo acontece um resultado. Apesar de nós acharmos que aquilo que acontece conosco, muitas vezes nós temos esse pensamento, que aquilo que está acontecendo é decorrente de fruto de coisas externas à nossa vontade, nem sempre é assim. É fruto de algo que nós fazemos, mesmo que nós não pensamos isso. Mas aí nós vamos falar sobre o pensamento. É fruto de uma ação. Só que essa ação, ela normalmente é decorrente de uma decisão. Só que essa decisão, ela vem também em decorrência de um sentimento. Olha como é complexo. Na verdade, o dinheiro que eu tenho, ele é resultado de uma ação que eu fiz, que veio decorrente de uma decisão que eu tomei, por um sentimento que eu tive. Ou seja, eu tomei essa decisão por algo que eu estava sentindo. Mas não estou conseguindo compreender. Sim, porque tudo isso vem decorrente daquilo que eu penso. Nosso cérebro, ele tem o quê? Os nossos pensamentos. Você sabia que nós produzimos por dia, somente por dia, 70 mil pensamentos por dia? Isso é por dia, isso é comprovado pela neurociência. Sim, nós fazemos isso todos os dias. E se nós fazemos a produção desses 70 mil pensamentos, que geram esses sentimentos, que geram essa decisão para gerar ação e fruto disso vem os resultados, então
tempo, esses resultados vão gerar a nossa condição econômica com o decorrer do tempo, que vão dar a nós a nossa, o que? Tão sonhada independência financeira. Ou seja, nós temos que agir da maneira correta. E hoje aqui com esse vídeo eu quero que vocês entendam apenas o início do processo. Vocês entendam que isso aqui é o início de uma caminhada. Tem muito mais coisas que vocês ainda precisam compreender e que nós estamos aqui dando o início do processo, mas nós queremos que vocês continuem conosco nesse processo. E aqui então, vamos lá. Aqui eu tenho um desenho que representa como se fosse o nosso corpo e o nosso cérebro. Imaginem que aqui seria a nossa mente. Então aqui seria como se fosse a nossa mente e aqui seria o consciente e o subconsciente. Acontece que 95% das nossas ações, elas acontecem de modo automático. Nós agimos no piloto automático. 95% de tudo que a gente faz durante o nosso dia não é feito de maneira consciente. Isso por quê? Quando nós somos pequenos, a nossa mente ela está lá, aberta, né? Absorvendo todo tipo de informação quando a gente nasce. Então, de 0 a 6 anos, é o momento que a gente está formando o nosso subconsciente. A criança ela vai recebendo todo tipo de informação. Ela vai recebendo e absorvendo o máximo de informação possível. Só que o que acontece? Quando nós somos crianças, nós vamos formando esse subconsciente, ao qual o primeiro estímulo que a criança sofre é o estímulo da dor, quando ela nasce, palma, palmada. O da fome, ela sabe que ela tem que chorar para mamar. Então são alguns estímulos que nem todos são positivos. Nós temos os positivos e os negativos. Só que aos poucos, muitas coisas vão sendo introjetadas na mente da criança. Inclusive crenças limitantes com relação ao dinheiro, né? Quer um exemplo? Né? Muitas vezes, com relação ao dinheiro, é dito assim para a criança: não pega essa nota, o dinheiro é sujo, não pega, é dinheiro sujo. Aí fica na cabeça daquela pessoa: não, o dinheiro é sujo. Ela nem sabe que está com esse pensamento e lá dentro do subconsciente dela ficou registrado quando criança que o dinheiro é sujo. Outra vez, por exemplo, ela pode ter recebido uma outra informação na fase da infância, que os pais eles podem ter de alguma maneira criticado alguma coisa relacionada ao dinheiro, dizendo que a pessoa que é rica só é rico quem é ladrão, ou alguma coisa do gênero. Pensamentos de massa, né? Então, esses pensamentos, eles apesar de não terem sido ditos para a criança agir daquela forma, foram entrando no subconsciente dessa pessoa. E isso tudo vai ficando no subconsciente. E a pessoa ela vai agindo no piloto automático e não vai trabalhando esse subconsciente. E ela vai reproduzindo o quê? Aquilo que os pais colocaram para ela. Você tem que todo dia ir trabalhar, ser uma pessoa honesta, pegar o seu ônibus, fazer aquilo, né? Ir para o serviço, ganhar o seu salário, pagar as suas contas, tendo para pagar as contas, olha bem a frase, está bom. Se você replica no teu subconsciente que tendo para pagar as contas está bom e está suficiente, significa que você não quer dinheiro extra, né? Ou seja, você não quer nada além de pagar as suas contas. Você não precisa de nada além disso. Basta isso. Então ficou introjetada essa crença limitante. E como quebrar essa barreira? Né? Trabalhando esse subconsciente. E o que isso aqui está fazendo? Está mandando para o corpo, que é o inconsciente, trabalhar apenas para pagar as contas. Aí a mensagem que vem é sempre essa, né? De que basta isso. E aí o consciente, ele é 5% das tuas ações,
estão no consciente, elas só vão fazendo a tomada de acordo com os teus sentimentos que estavam lá no subconsciente, as tuas tomadas de decisões e ações para ter o resultado de acordo com o que ficou introjetado no teu subconsciente. E você não consegue sair desse efeito. Então, daí o que acontece? Nós vemos que as pessoas, elas não conseguem sair desse estágio que elas estão, né? E muitas vezes elas não vão em busca dessa saída, de conseguir se libertar de algumas crenças, de conseguir sair desse estado inicial, aonde ela vai trabalhar a sua mente subconsciente e ir quebrando essas crenças limitantes. Esse é o primeiro passo. Agora, como fazer isso? Muito disso a gente tem que entender que é um processo, né? Eu vou falar para vocês uma história para vocês entenderem o que é o poder, né, das palavras e dos pensamentos, né? Aconteceu comigo e a gente somos humanos e somos normais, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos, um positivo e um negativo, tá? Por exemplo, né, o meu marido, ele é da colônia e tal, e aí ele estava, né, nós estamos morando em Foz, aí ele estava pegando e passando por uma lavoura de milho que tinha próxima à cidade. E ele viu aquela lavoura de milho, os milhos estavam com espigas, né? E era uma lavoura assim na beira da estrada. Acho que ele pegou umas 5, 6 espigas de milho. Não foi nenhum absurdo, gente, mas tá. E aí ele chegou em casa e contou que tinha pego aquelas espigas de milho na lavoura na beira da estrada. E eu repreendi ele. Por quê? Porque ele falou isso na frente do meu filho e eu disse pra ele, mas isso tá errado. Aí, olha as minhas palavras pra vocês verem, né? Olha que não, as coisas têm consequências. Por isso que eu disse assim, não se faz isso, porque Deus castiga. E as consequências vêm quando a gente faz alguma coisa errada. Minhas palavras foi o que eu disse que replicou o que aconteceu. Aí ele ficou com aquele pensamento assim, verdade, eu não devia ter feito isso. Tu vê, fiz coisa errada. Aí ele disse assim, acho que eu vou, ainda brincou, acho que eu vou voltar lá e botar uma notinha de R$10 na lavoura. E aí a gente brincou, falou pro meu filho que aquilo ali estava errado, que não podia fazer, pois de tarde estourou o pneu da caminhonete. Olha bem como é que são as coisas. Aí ele disse assim, que milho mais caro, hein? A espiga de milho mais cara é essa, hein? Ô boca santa, disse ele pra mim. Eu disse, eu te disse, toda ação tem uma consequência. E aí, né, foi isso que aconteceu. Agora eu vou te dar uma outra ação totalmente inversa, né? Eu tenho costume, né, que eu brinco com as gurias aqui, que eu tenho uma coisa de vibração muito positiva de manhã, de abrir minha mente conscientemente de manhã, de fazer as coisas de forma consciente na manhã. Então eu chego e às vezes eu vou passar uma vassoura no escritório, não é sempre, mas sou eu. E aí eu passo a vassoura e sempre digo, hoje vai ser o dia da provisão, hoje é o dia do dinheiro, hoje é o dia que vai dar tudo certo. E as gurias começaram a rir, que eu digo assim, não, hoje é o dia da... Eu sempre chego dizendo que hoje é o dia da provisão. E aí sempre acontece uma coisa boa. Aí elas dizem assim, nossa, ô boca, né? Aí elas começaram, não, agora hoje é o dia meu da vassoura. E cada uma que pega a vassoura, com esse pensamento, sai as coisas boas. Isso é o quê? É tu botando a consciência naquilo que tu tá fazendo, que é positivamente tu colocando toda a tua consciência positiva de uma maneira de que as coisas irão dar certo. Mas isso é quando tu trabalha com a consciência das coisas, né? O meu sócio brinca muito, né? Quando eu chego no Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalho, né? Ele diz assim, meu Deus, tu chega aqui, brota a provisão, brota o dinheiro, brota tudo. Eu digo pra ele assim, não, isso daí é só pedir a provisão que vem. Só que não é que seja só o pedir, né? É o pedir da maneira certa. É fazer a concretização do pensamento da maneira correta. E para isso tem passos. E aí o que é esses passos, né? Até vou trocar a caneta aqui. A gente tem que entender que o pensamento, na verdade, esses 70 mil pensamentos que nós temos, o que é esse pensamento na verdade? O pensamento ele não deixa de ser uma energia vibracional.
E é uma das leis do universo pensar. E a maioria das vezes nós pensamos de maneira restrita. Nós não entendemos o que é o sentido desse pensamento. Nós ficamos apenas agindo nesse subconsciente, né? Reagindo apenas com os nossos 5 sentidos: olfato, audição, visão, né? Paladar. Então a gente fica nos 5 sentidos reagindo dentro desses 95%, né, no piloto automático. E nós não agimos de maneira consciente, aonde nós temos que fazer o quê? Nós temos que usar a imaginação, a memória, a criatividade, uma série de estímulos dentro do nosso pensamento. E esse pensamento, ele vem como? Na verdade, a gente tem, através de imagens, a gente define o que nós vamos fazer e o que nós desejamos. Muitas vezes vão perguntar para você: você está insatisfeito com aquilo que você tem? Aí você vai dizer: tô, eu queria um salário melhor. Quanto você quer ganhar? Você vai gaguejar. Porque você não especificou monetariamente a sua meta. Não definiu assim: eu quero um salário de 5 mil reais. Eu quero um salário de 10 mil reais. Você não definiu o valor que você determinou que você quer ganhar. E mais, você não entrou no processo para chegar nisso. Né? Que isso aqui é uma escalada de um processo. Tá? E além disso, além de imaginar, você tem que visualizar você chegando lá, quebrando o medo de chegar lá. Porque muitas pessoas têm medo, e por isso que a gente colocou lá medo de ter dinheiro. Porque além de receber um valor maior, nesse processo você vai ter que quebrar algumas coisas no teu caminho. E por que a gente coloca isso aqui? Para vocês entenderem por quê. Porque na primeira estágio do processo, as pessoas, muitas vezes, quando elas estão nesse estágio aqui, é quando a pessoa está reativa. Ou seja, ela só está reagindo. Toda ação que vem, ela só reage. Acontece alguma coisa, ela só reage, ela não pensa. Só reage. Tudo que acontece, ela reage de maneira instantânea. É quase que instintivo, como se fosse um animal. E o que a gente tem que pensar? Nós somos diferentes dos animais somente porque nós pensamos. Então isso aqui é como se quase fosse a pessoa vivendo de maneira de estímulos, né? Ela só está reagindo ao ambiente, ela não está praticamente pensando. Então pensa aquela pessoa que ela ela só reage, ela às vezes é até agressiva, ela não tem motivo para nada, ela já explode, ela não pensa no que fala, nada, ela só reage às circunstâncias, tá? Já essa segunda escala aqui até pode pensar, mas ela é o pensamento geral da maioria das pessoas que simplesmente segue a manada, né? Pensamento de massa. Ah, tá passando na televisão uma determinada circunstância, tu nem pensa em olhar os dois lados da história. Tu não reage de maneira contrária. Tu simplesmente segue a massa. Se todo mundo tá fazendo de tal forma, tu vai fazer. Se todo mundo tá saqueando um supermercado, tu vê a violência naquele supermercado, todo mundo roubando as coisas lá dentro, entra lá e furta. Por quê? Porque foi um efeito de massa. Saiu todo mundo quebrando, tu vai lá, tu vai quebrar, vai jogar uma pedra na parede. E vai quebrar uma vidraça. Porque é um efeito manada, como se diz, né? Nem se sabe o porquê está se fazendo e se faz. Um efeito de massa. Aí você vai dizer assim, não, eu nunca faria. Aqui é uma reação de seguidores que não questionam. Ah, na política todos estão discutindo, aí tu vai seguir aquela visão lá e fica radical naquele pensamento, sai naquele pensamento e ainda discute, briga, não raciocina o porquê. Aí, por exemplo, apareceu uma reportagem, aconteceu uma violência, não, eu vou nesse efeito aqui, vou em massa para esse lado. Sem pensar naquilo que realmente importa para você. Já quando se vai para um terceiro estágio, já começa a se mudar um pouco.
Porque você sai daquele ambiente onde você está e começa a querer mudar de ambiente. Porque o que acontece quando você está aqui nesses dois estágios? Você ainda está convivendo com as pessoas que você vive hoje e você não está confrontando o seu meio. Você não confronta as pessoas que estão contigo na tua convivência. Porque você está indo de acordo com a conveniência do lugar onde você está. Você não questiona nada. Quando você entra no estágio aspiracional, você começa a fazer o quê? Começa a se questionar. Pô, mas por que isso está acontecendo comigo? Se você está vendo esse vídeo agora, você começou a se questionar. Por que isso acontece comigo? Por que sempre acontece alguma coisa diferente? Por que meu filho fica doente o tempo todo? Por que eu bato o carro quando sobra um dinheiro? Por que quando entra uma comissão de vendas, o meu dinheiro vai embora por alguma circunstância indesejada? Por que sempre isso está acontecendo? São fatores que tu vai começar a te questionar o porquê. Ou senão tu vai te questionar assim, por que eu tenho que viver essa vida desse jeito? Eu posso mudar? Eu posso sair dessa situação, eu posso conseguir um emprego melhor, eu posso mudar minha situação. E aí você começa a aspirar as mudanças. Você começa a dizer assim, eu vou mudar. No momento que você decide a mudar, você começa a aspirar. E aí você vê, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso, você começa a pensar em fazer. Você começa a ver o que fazer. Só que nesse momento, você começa a ficar sozinho. Você entra na fase individual. O que significa isso? Você está num ambiente, só que você já não se sente mais bem nesse ambiente. Por quê? Porque você começa a repelir as pessoas ao qual você convivia. Que você está indo para outro ambiente. E por isso que gera medo ter dinheiro. Você vai mudar o ambiente, não é que você mudou. Você está mudando porque você está querendo evoluir, crescer, mas o ambiente onde você está continua aqui nesse efeito de massa e você está começando a questionar. Então você começa a se sentir sozinho e você precisa conviver com as pessoas que pensam como você. E aí você começa a se sentir individual, pensante. E aí chega um momento que você precisa partir para a ação de se planejar. O que tu vai fazer e fazer. Aí você entra num quinto estágio e aqui a sua vida começa a mudar completamente. Porque você, além de planejar, você entra no estado de ação. Você mudou o seu sentimento, você determinou o que você ia fazer e você agiu de acordo com o que você queria. E com isso você vai fazer o quê? Você vai realizar essa ação. Aí você vai se sentir realizado, você vai sentir os frutos dessa ação. E aí lá na frente você vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir ver que a sua vida teve um propósito e vai começar o quê? A replicar esses frutos. Você que vai querer passar essa informação para terceiros. E aí você vai fazer aquilo que você ama, com um propósito, e vai conseguir passar para os outros aquilo que você quer fazer. E você vai fazer com amor. Mas para conseguir fazer toda essa trajetória, sozinho é muito difícil. Fazer o que você ama e conquistar a independência financeira, muitas vezes é um caminho muito difícil de ser percorrido sozinho. Depende de maturidade emocional, depende de uma maturidade social e depende muito de planejamento e ação. Então, por isso que eu digo para você que você precisa sim de ajuda, de apoio, mas das pessoas certas, para não ficar aqui aonde você está. Porque se você continuar no mesmo lugar que você está, você não vai conseguir evoluir e mudar as suas circunstâncias. E a gente está aqui hoje mostrando o primeiro passo. Continue nessa jornada conosco, que nós vamos lhe mostrar muito mais sobre a independência financeira. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo.